Então, retornando, Rousseau vai exatamente apontar para esse fato que nós criamos, através da propriedade privada, pode-se assim, né, um caminho não somente de abandono do estado de natureza, mas de constituição de uma sociedade que trabalha contra, né, os nossos direitos naturais, né, que são expressão da nossa condição natural. Então, é muito interessante que, de certa forma, né, Rousseau ele está partindo do pressuposto de um estado de natureza muito parecido com aquele que está na base do pensamento de John Locke, né? A diferença é que, enquanto John Locke vai reconhecer que a propriedade privada e a propriedade privada acumulada gera tensões, e aí o Estado tem que se constituir para garantir o respeito à propriedade privada, e o pacto social se faz em função disso, isso tudo no pensamento de John Locke. Rousseau vai apontar em outra direção, ou seja, é como se ele dissesse, olha, o John Locke descobriu o câncer que está matando o corpo. Só que em vez de proteger o corpo, protegeu o câncer. Ou seja, o câncer da sociedade é a propriedade privada, vai dizer Rousseau. E aí, nesse sentido, que ele vai dizer, olha, aqueles que, pode ser assim, acumularam a propriedade, é que vão ser os protagonistas da feitura do contrato social, e esse contrato social inaugura um estado político que beneficia tão somente as relações de dominação que são exercidas por esses que concentram a propriedade. Ora, então é nesse sentido que a gente pode observar aí Rousseau sendo um autor que tem uma impactação muito grande, né? Porque ali ele está, de certa forma, né, a sua obra, O Contrato Social, ela vai ser praticamente o livro de cabeceira, né, dos ativistas da Revolução Francesa, né, que vai acontecer pouco depois da sua morte. E a Revolução Francesa é que vai, digamos assim, consolidar o acesso da burguesia ao poder político. Mas, ao mesmo tempo, Rousseau está lançando uma crítica radical à própria burguesia, né? Ou, de forma mais geral, né, as relações de domínio entre os homens. Então, é nesse sentido que Rousseau, ao indicar que a propriedade privada ela é a fonte de legitimação de uma estrutura social e política contrária à natureza dos homens, ele, ao mesmo tempo que ele está batendo, digamos assim, né, no Estado absolutista, ele também está batendo no Estado liberal, nas aspirações do liberalismo político, que depois vai se constituir como liberalismo econômico, ou seja, nas aspirações da dominação social burguesa. E aí, é nesse aspecto que ele vai ter uma posição bastante ambígua, digamos assim, né? Então, é uma figura que está na base de boa parte do que vai acontecer no século XIX, no século XX até hoje, né? Então, a sua teoria referencia o debate filosófico-político e científico-político até hoje por conta desta articulação que ele faz dos conceitos. Mas, então, Rousseau vai dizer, olha, nós estabelecemos o contrato social para legitimar algo que não deveria ser legitimado, que é a dominação do ser humano sobre o ser humano através da garantia da propriedade privada àqueles que a concentram. E aí é nesse aspecto que ele, então, está se distanciando significativamente do pensamento de John Locke. Bom, qual a saída para Rousseau? Para Rousseau, a saída é o contrato social posto de outra forma. Ou seja, ele vai entender que não dá para a história andar para trás. Ou seja, a gente já abandonou o estado de natureza, né? Não tem como nós regressarmos àquela condição natural primitiva, até marcada por uma certa ingenuidade, né? Ele também é muito interessante que, pode ser assim, Rousseau é um dos autores centrais do iluminismo, e, portanto, ele está lançando as bases da modernidade, mas ele também é um crítico da modernidade. Aliás, o que o projetou no cenário intelectual de sua época foi exatamente
um texto que ele elaborou para um concurso que havia sido promovido a partir da seguinte questão. O avanço, o restabelecimento da ciência, da arte, trouxeram avanços, trouxeram esse restabelecimento trouxe progresso em termos de costumes, ou seja, tornou o ser humano melhor? E ele vai dizer que não. E é muito interessante, porque assim, a modernidade, ela se caracteriza por esse entusiasmo da razão, uma razão que tudo explica, que tudo organiza. E Rousseau, que vai ser, digamos assim, também uma das referências do romantismo, né, vai dizer o seguinte, olha, em última instância, ele está dizendo, essa razão moderna não construiu nada de bom, né? Então, ele está sendo crítico, pode ser assim, a sua crítica vai para além de uma perspectiva simplesmente política, ela avança também no território do processo civilizatório. Ele vai dizer, olha, essa civilização que é pautada por um conhecimento que, por sua vez, tem origem numa pactuação social indevida, ela gera também um conhecimento, estruturas, instituições. Ele vai, por exemplo, na sua obra O Emílio, vai criticar as instituições educacionais, o processo educacional. Ele vai dizer, olha, nós criamos uma sociedade doentia porque é uma sociedade que foi toda ela construída na negação da natureza humana. E é nesse sentido, então, que a sua crítica é extremamente radical ao próprio processo civilizatório moderno. Mas a gente dá uma paradinha aqui e já volta.